Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu e o Rafael Moreto. Estamos indo. Estamos indo aí. Mais uma empreitada? Nosso Área Pod. Isso aí. Feliz da vida aí com você que é apaixonado por engenharias, arquitetura, construção civil, né? Temos também os engenheiros, estruturas. Infraestrutura, né? Né? Tem de tudo e mais um pouco. Tem as gafes também, a gente faz uns pecados aqui, falam umas besteiras também, né? Isso aí faz parte. Mas hoje, assim, a gente precisa se comportar, quando nós estamos com visita Opa. de fora, né? Na verdade, ele é de fora, mas ele atua aqui, né? Exato, mas ele é de Francisco Beltrão. Seja bem-vindo, Juliano da Silva, né? Engenheiro eletricista. Seja bem-vindo ao Área Pod. Muito obrigado, Jussara e Rafael. Eu agradeço aí pela oportunidade de poder estar participando. Para mim é uma honra também, né? Um orgulho poder estar participando aqui junto com vocês e vamos desenrolar essa conversa aí que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Vamos ter assuntos bem bacanas aí para poder tratar. E a gente gosta de saber quem é o nosso convidado. Conhecer assim, ó, como que tá Beltrão, como é que tá, você é facilitador, né, da fiscalização do CREA regional. Isso. Também vamos falar sobre isso, não, deixar ele contar um pouquinho da história dele. Isso mesmo, Jussara. Então, eu atuo no momento, né, atualmente eu sou facilitador da fiscalização da Regional Pato Branco, né, do CREA Paraná. A Regional Pato Branco, ela compreende aí a micro-região sudoeste, né, do Paraná, os 42 municípios, né, e é dividido em 4 inspetorias, né. Então a gente tem a inspetoria de Pato Branco e tem a nossa sede regional aqui em Pato Branco, aqui do ladinho, aqui, pertinho, né. Aqui mesmo. Isso. Não dá uma quadra, acho. Não, 3 casas para frente. É verdade. Temos a inspetoria de Francisco Beltrão também, né, onde eu fico lotado, né, onde eu resido também, né, e trabalho. E temos também as inspetorias de Realeza e Palmas, né, que aí pegam as 2 pontas, digamos assim, da região, né. Então, Francisco Beltrão e Pato Branco, né, os 2 municípios, assim, de maior destaque, né, maior relevância da região e também as inspetorias um pouco mais afastadas aí para poder abranger, né, todos os municípios aqui da região. Francisco Beltrão daí engloba também 2 vizinhos, né? 2 vizinhos também, isso. 2 vizinhos também. Pega lá também. Isso, que é um município que também, né, vem crescendo bastante, né, nos últimos... Não tem que fazer uma inspetoria anos lá aí. Na verdade, nós estamos com a região toda, né, estourando, né, explodindo. Isso, verdade. Graças a Deus. Toda a região. Toda a região. Super aquecida na área de construção, crescendo pra caramba. Não só a parte. Tu fala assim, construção, a gente fala construção civil, industrial, infraestrutura, tudo, né? Nós estamos movimentando muito a região, né? Então, a importância que tem o conselho, né, pra gente poder, vamos dizer assim, orientar, né? Às vezes a gente tem uns embates dentro do próprio conselho, mas pra gente poder, que o pessoal desmistificar, né, isso, né? Então, o Juliano trabalha nessa área de facilitador, né, soluciona muito processo, né, analisa muito processo, né, às vezes coisas simples, outras coisas mais complexas, né. Então, assim, eu gostaria, assim, que tu me dissesse, assim, descrevesse, né, como é que é o dia a dia, como é que funciona, né, que nem abrange, né, essas 4 inspetorias que compõem a regional de Pato Branco, né. Então, assim, bem sucinto, bem direto, né, como que é o teu dia a dia, o que tu desempenha, assim, até pra gente poder explicar, né, para os nossos, vamos dizer assim... Entender o que é telespectadores, né? Telespectadores e ouvintes. Isso, de uma forma bem didática, assim, pra gente poder... Porque é importante, sabe, Jussara, a gente trazer pessoas dentro que atuam dentro do CREA, né, que trabalham com isso, pra gente começar a desmistificar um pouco, sabe? O pessoal tem uma visão, às vezes, meio deturpada do conselho. Eu sempre falo, pior se não tivesse. Né? Imagina, com certeza, se não tivesse alguém para tratar, para ver, né? Exato. Então, assim, é bom a gente sempre comentar isso, sempre a gente desmistificar, né? Sendo redundante, para ver se a gente consegue mudar um pouco a questão, né? Não só da imagem do conselho, que você automaticamente, né, a gente tratando os processos, atendendo as demandas, né, da região aqui, dos profissionais, isso automaticamente muda, né? Então, assim, Juliana, a palavra é sua agora. Então, certo, Rafael. Isso. Então, na minha função ali, né, Rafael, a função de facilitador é como se fosse
um cargo de apoio, né, à gerência regional, né, como se fosse um supervisor, né, da fiscalização. Sim. Então, cabe a mim, na minha função, fazer o acompanhamento, né, das atividades de fiscalização, né, nós temos uma equipe de fiscalização e de tratamento de processos, né, aqui na Regional Pato Branco. Então, temos 3 fiscais, né, que fazem a cobertura dessa região, né, e temos também 3 agentes administrativos, né, pessoas que trabalham internamente fazendo o tratamento desses processos de fiscalização. Que recebem as demandas, que recebem as demandas que vêm dos fiscais, né. Os fiscais, eles fazem ali a fiscalização de rotina, né, a campo, no dia a dia, e também fazem fiscalizações especializadas, né, um pouco mais específicas. O CREA tem um rol ali de tipos, né, de fiscalização, de vez né? em quando tem, assim, períodos, né? Vamos fiscalizar quem trabalha com caldeira. Isso, exatamente. Vamos fiscalizar hospitais, que envolve um monte de gases medicinais, envolve questão da infraestrutura do próprio hospital, nem de UTI, parte elétrica, parte civil, né? Às vezes, eu acho que teve uma até que me convidaram, que o Gilmar, na época, era o gerente, para fiscalizar obras de arte especial, que é ponte, viaduto, né? Infelizmente não pude ir, mas assim, a gente vê assim que tem essas campanhas, né? Que tem esse determinado tipo de assunto, determinado tipo de nicho, né? Das engenharias, geociências também junto, né? E agronomia também. Né? Não só punitivo, né? Não só punitivo. Isso é que a gente precisa orientativo. Colocar bem para as pessoas, porque dá a entender que está indo lá para arrecadar, por exemplo, né, uma multa, para multar, Não é isso, né? Não, conte para nós exatamente qual é essa função. Essa função. Isso. Ainda há, né, por parte, né, acredito que uma boa parcela, né, da sociedade, né, essa visão, né, de que o CREA, ele tem uma fiscalização com um caráter mais punitivo mesmo, e arrecadatório. Né? Isso, e arrecadatório, né? A gente ouve bastante, né, isso muitas vezes em alguns atendimentos, né, que a gente faz e até durante a fiscalização, né? Mas eu trabalho no CREA, Sara, esse ano agora já vai completar 17 anos já, isso né? que eu ia te perguntar, quando é que tu tinha entrado? Isso, 17 anos. Então, eu entrei como agente administrativo no tratamento de processos de fiscalização, né? Passei daí também por outras funções dentro do CREA mesmo, aqui na regional, tratamento de protocolos, né? De registros de profissionais, de empresas, envolvendo a questão de ARTs, né? Acervos técnicos e tudo mais. Sim. E eu me formei, né? Como engenheiro eletricista em 2023, né? Após eu já estar trabalhando. Né? Dentro do conselho, que me despertou também essa vontade, né? De conseguir fazer uma graduação na área, né? Sim. E a partir desse momento, então, eu consegui subir, né? Para um nível de agente de fiscalização, através de uma demanda interna que a gente teve também, a abertura de uma vaga, né? Um dos fiscais na época acabou saindo, né? Da equipe e abriu essa vaga, eu me candidatei e acabei migrando, né? Para agente de fiscalização. Fiquei 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, e fui convidado a assumir a facilitação, né, da fiscalização. E eu já tenho percebido, né, ao longo de alguns anos, né, de alguns anos para cá, que a fiscalização do CREA, ela passou a ter esse caráter mais orientativo mesmo, né? É claro que é preciso fiscalizar, né? É preciso, principalmente, a fiscalização tem esse trabalho de tentar coibir o exercício ilegal da profissão, né? Que pessoas leigas, né, que não têm conhecimento técnico necessário para realizar atividades, obras, né, serviços de engenharia, atuem como se fossem profissionais, né? E isso, claro, envolve a questão de valorização profissional, principalmente, né? Mas a fiscalização do CREA, atualmente, ela ocorre de uma forma em que ocorre a fiscalização, um ato fiscalizatório, é montado um relatório de fiscalização. Esse relatório de fiscalização, ele vem para um tratamento interno inicial, né? Sim. Nesse tratamento interno são realizadas consultas a fim de verificar se houve a regularização da falta, da irregularidade que foi constatada lá no momento. E caso não haja, num primeiro momento, a pessoa que é a pessoa arrolada ali, né? Quem foi identificado ali como cometendo isso, como cometendo uma irregularidade que foi verificada ali, né? A pessoa é oficiada
Então ela recebe uma correspondência com caráter de ofício, dando para ela ali um prazo de 10 dias, geralmente, para que ela possa regularizar. E apenas nos casos em que a pessoa não se manifestou, não regularizou, ou até se manifestou, mas não apresentou uma justificativa que motive o arquivamento do processo, que irá ocorrer a aplicação da multa, né? A emissão do auto de infração, né? Que a gente chama. Então, tem todo um tempo para a pessoa poder ver a importância de manter a atualização cadastral, né? Exato, pra tu ter os contatos, que a maioria, mas não sei o quê, porque eu digo, mas tu vai ver, o cara tá com o endereço lá no Raio Parto. Eu digo, pô, mas... Né? Como é que fica daí? Aí como é que tu... Que nem eu digo, vocês vão utilizar aquilo que tá dentro do cadastro, vão usar todos os meios de comunicação, né, para poder fazer, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Dá uma chance para a pessoa regularizar, né? Exato, vamos falar bem. Isso, isso eu ia falar meio de comunicação para fazer a comunicação, mas daí fica redundante, né? Então, é isso mesmo, mas assim, dá uma chance para a pessoa regularizar. Meio de notificar. Exato. Né? Notificar, que essa é a palavra mais correta. Então, assim, a gente vê a importância que é. E essa questão, a gente observa, assim, que o CREA tá tendo um cuidado maior, assim, na questão, né, de verificar. Às vezes as pessoas, pô, mas por que isso, por que aquilo? Eu digo, gente, é que nem eu disse, tem uma regra, tem um rito, né? A gente tem que seguir, a gente tem que saber, tem que preencher. Que nem eu digo, tem dificuldade? Nem eu como inspetor, tem outro como conselheiro, tem aqui a regional, pô, vai ali e pergunta. Né? Exato. O Diogo mesmo, que é o gerente, é um cara super solícito, toda vez que precisa qualquer coisa, né? Se ele não sabe, ele procura o corpo técnico dele. Exato. Né? Um abraço pro Diogo, né? O Diogo, é um cara fantástico Diogo, aí no CREA. Tem que trazer ele de novo aí, porque o bicho é bom de conversa, uma pessoa que eu admiro bastante, assim, na profissão dele, super dedicado, né? Então, assim... A nossa regional sempre se destaca aqui também por causa disso, sabe? Eles têm o CREA é a vida dele, né? Então... o Diogo é um. E assim, ele sempre procura dar uma resposta, nunca deixa nada em branco, né? É verdade. Mas assim, voltando ao nosso assunto, ver a importância que é, né? Para deixar o cadastro atualizado, né? A gente ter um canal de comunicação. Facilitou muito nesses tempos também, porque agora a maioria dos processos são tudo eletrônico, né? Agora é mais fácil. Às vezes acontece, né? Às vezes alguma coisa que precisa... Por isso e-mail não atualizado, né? Às vezes que nem na parte de fiscalização, às vezes é bom, né? Que até eu convido os profissionais, né, a participarem. Porque às vezes as sugestões de fiscalização, né? O que precisa melhorar, o que precisa a gente ajustar. O que tem de novo aí para respeitar, às vezes uma norma nova, né? Às vezes por causa disso. E assim, eu deixo sempre bem claro, Jussara, o CREA fiscaliza se tem profissional atuando. Sim. Mas a questão que o cara botou pilar, que não sei o que isso e aquilo, cara, isso é prefeitura, entendeu? Código de edificações, código de postura, entendeu? Tem uma visão, às vezes o CREA participa junto, claro, porque tem profissional da área, né? Mas assim, o CREA tá para ver se tem profissional atuando, se tem empresa que é realmente de engenharia que está atuando, ou de agronomia, parte de agronomia, de receituário agronômico, ou na parte de geociências, né, que envolve, né, geologia, geografia, enfim, tem N especialidades. Mas outra coisa que é bom assim a gente frisar, até perguntar para ti, Juliana, além dessa questão da fiscalização, dos tratamentos de processo, o pessoal que atua em campo, sabe, eles passam normalmente assim, eu vejo assim que tem bastante seminário, bastante curso, né? Nessa questão para poder fazer essas fiscalizações, para poder, né, verificar o que precisa. Qual, assim, mais ou menos, não precisa ser exato, mas é até bom a gente explicar para o nosso público, né? Sim. De quanto em quanto tempo tem, tipo uma reciclagem, vamos dizer assim. Uma reciclagem. Né? Porque, assim, hoje em dia o mundo é muito dinâmico, né? Mudou muito. Sim. Então... A gente tem, então, Rafael, geralmente um evento anual, né, de seminário de fiscalização, ele ocorre geralmente no mês de agosto, inclusive vai ocorrer agora no próximo mês, na cidade de Cascavel, né? Sim, Cascavel. Isso. Geralmente ele costuma ser, assim, costuma ter foi em Campina Grande, rotatividade. Foi, né? Isso, foi em Campina Grande do Sul. Isso. Que é um evento que envolve
os fiscais, né, principalmente, todos os assessores das câmaras especializadas, inspetores, conselheiros, que também são quem trazem, né, para a gente muitas desses materiais, né? Sim, as demandas, né? Isso, e desses materiais que a gente tem como referência para poder estar utilizando na nossa fiscalização, né? O CREA, ele dispõe também de documentos orientativos, não só para os fiscais, mas para o público em geral, sociedade, quem quiser consultar. No site do CREA Paraná, no menu fiscalização, vocês podem localizar lá os manuais de fiscalização. Ele vai estar separado por cada modalidade, né, de engenharia, né? Então vai ter da engenharia civil, da mecânica, da elétrica, agronomia, enfim, né, por aí em diante, onde tem como se fosse uma lista de atividades, de obras e serviços que são entendidos como atividades técnicas, né, das áreas de engenharias e que são atividades passíveis de fiscalização. E nesses materiais também tem todo ali um referencial ali, né? Tem uma descrição do que é a atividade, quais profissionais têm atribuições para poderem atuar, e inclusive com relação ao preenchimento de ART, né? Como isso que tem que falar. O preenchimento da ART, né? Quais atividades facilita tem que também, constar. né? Facilita bastante. A gente utiliza bastante para os atendimentos, inclusive. Isso, né? que é baseado na tabela de ordem de serviço, na TOS, né? Isso. Atualmente eles já estão, né? Ali compatibilizados, digamos assim, né? Que foi um com a TOS. Pandemônio que mudou, quando né? foi implantado, né? Nossa, a TOS lá em 2019 ainda, né? Pessoal, daí deu pandemia no meio do caminho. Tudo para ajudar, né? Essa pandemia ajudou bastante. Mas assim, para complicar mais. Tudo que é mudança, assim, às vezes gera um pouco, dá esse mal-estar. Mas logo em seguida, que mudou bastante, né? Foi bem, como é que eu vou dizer assim, veio bem a calhar para mudar um pouco, para ser um negócio mais simples, mais dinâmico, né? Teve algumas atividades que saíram, mas só que também, diante do advento da tecnologia, teve algumas atividades que não existiam mais. Exato. Né? Não tinha por que estar lá, Não tinha por que estar lá, né? E só para complementar, Rafael, a questão ali também das informações, né, treinamentos, né, que os fiscais recebem, a gente tem internamente também outros materiais, além dos manuais de fiscalização, né? A gente tem procedimentos, né? Elaborados ali, estruturados de fiscalização, né? Específicos para cada tipo de fiscalização. A gente tem como se fosse um manual interno, né? Que inclusive a gente chama de Help Fisc, né? Help de ajuda, né? E Fisc de fiscalização, então tá ali para ajudar os fiscais, onde tem também uma série de informações referente a atividades, né? Fiscalizações específicas, atividades específicas, tipos de fiscalização, qual a forma de tratamento dos processos também, né? Depois internamente, que está sempre passando por atualizações, essa página, né? Que a gente tem, né? Esse manual, sempre que há alguma atualização que vem também, inclusive, das câmaras especializadas, né? Que tem bastante assunto, né? Que é dinâmico, né? Toda hora tá... E durante o ano também, a gente sempre... ocorrem, muitas vezes, eventos com treinamentos, né? Que as câmaras muitas vezes promovem, ou que até as próprias associações as entidades de profissionais, de classe, né? as entidades de classe promovem, referente a alguma atividade, né? Então, palestras... seminários mesmo, né, congressos, que a gente sempre deixa os fiscais ali, né, à disposição, se eles quiserem participar, também para eles poderem conhecer um pouco sobre a atividade, entender qual que é a demanda aqui, os profissionais, né, a comunidade de profissionais também espera, né, que o CREA cumpra, né, e isso também acaba auxiliando no trabalho deles no dia a dia, é bem bacana. Na regional, nós temos hoje quantos fiscais? Aqui na Regional Pato Branco, atualmente nós temos 3 fiscais. Só para atender Pato Branco, isso? Não, para atender a região. A região inteira. Isso, para atender a região inteira. Esse é um problema que... Eu ia comentar agora, justamente eu perguntei a quantidade de fiscais, porque a gente, lá no começo do nosso podcast, nós falamos desse boom, né, que está acontecendo na região toda. Exato. E estamos conseguindo acompanhar com essa quantidade de profissionais que nós temos, não teríamos precisando de mais? Tem um déficit. Tem? A gente... O Juliano... Para poder dar Juliano conta, né, Juliano? Sim. O Juliano vai saber melhor que eu, mas assim, vamos fazer o conto de padaria, né?
tem 3 fiscais, nós temos 4 inspetorias. Então, já o certo, vamos dizer assim, teria que ter um por inspetoria, né? Aí vamos analisar, por exemplo, Pato Branco, Francisco Beltrão, tem 2 vizinhos, então já faltou mais um lá, vamos dizer assim, para atender. Então, nessas maiores aí, no mínimo, nós teríamos que ter o dobro de pessoas, né, para poder atender. Uhum. Sim. Né? Para poder dar essa demanda, para poder dar essa vazão. Mas, assim, pelo que a gente participa das reuniões, até nessa última eu não fui. A gente tem as reuniões a cada mais ou menos 45 dias da inspetoria. Então, a partir dali, a gente traz essas demandas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, vamos fiscalizar a parte de rodovias. Então, agora nesse período vai ser isso aí. Vamos fiscalizar a parte de edificações na parte de prevenção de incêndio. Certo. Então, vai direcionado. Nada impede de fazer, né, de fiscalização de outros assuntos, outras modalidades dentro, né, que às vezes num empreendimento tem mais que um, né, tem, com certeza. Tem vários, por exemplo, numa cooperativa, tu vai ter parte elétrica, parte mecânica, parte civil, parte agronômica, né, de agronomia. Então, assim, a gente percebe que deveria ter um corpo técnico maior, né, ter mais gente, mas esse povo aí se desdobra. Eu imagino. Se desdobra para fazer, sabe? Isso. Porque precisa, né? Dar conta e com número reduzido, mas precisa fazer funcionar, né? Exato. Fazer a roda girar, né? Exatamente. Então... Isso mesmo, Jussara. A gente também tem essa visão internamente, né? Que pela demanda que há, né? De atividades, né? De obras, né? A gente teria, né? Um potencial de ter... bem mais pessoas, né, para poder atender a demanda total. Mas é claro que, assim, se a gente for pensar que o ideal seria fiscalizar toda a obra ou serviço, esse seria o ideal, né? Esse seria o cenário, assim, que a gente imagina, né? O melhor, né? Mas, mesmo assim, eu acho que mesmo isso demandaria, assim, uma quantidade, assim, bem maior, né, de pessoas, né, de fiscais para poder chegar em todas as obras, todas as atividades. Então, a gente atua como se fosse de uma forma meio que pegando uma amostragem, né, das atividades, obras e serviços, porque, de certa forma, também fazendo dessa forma, a gente consegue chegar, muitas vezes, naquelas pessoas que estão atuando de forma irregular, mas que acabam percebendo, né, acabam observando a presença do conselho, né? Então, por exemplo, a gente vai passar ali num local onde tem, digamos assim, um bairro novo, um loteamento novo, né? E vai fazer a fiscalização. A gente vai fazer a fiscalização de todas as obras que estiverem ali em andamento no momento. E aí, quando a gente faz a fiscalização, principalmente de obras, né, de edificações, a gente cola lá o nosso selo amarelinho, né, do CREA, ali na frente da obra, isso para deixar ali também, né, evidente que foi fiscalizado. Então, provavelmente quem for iniciar uma próxima obra ali, vai ver que já houveram, né, outras fiscalizações e provavelmente a pessoa já vai ter um cuidado maior, né, já vai pensar, opa, eu não posso construir aqui de qualquer jeito porque aqui o CREA já passou, né? Então pode ser que ele passe novamente. Tem algumas então, particularidades, né? Dependendo do bairro que você precisa se ater a alguns detalhes para poder construir. Nós tivemos um caso de um cliente nosso que a construção dele é no bairro Aeroporto, mas é aqui embaixo. Então a gente nunca imaginou que teria que ter uma autorização da ANAC. E é uma casa de um piso só, não é um sobrado, não é nada. E mesmo assim... Por isso que houve a necessidade, né? Por isso que a importância de contratar um profissional, né, da área. Ainda bem que o arquiteto que trabalha com a gente, que é o Assis também, é fantástico, muito bom de documentação e tudo, ele já avisou, vai precisar. Foi lá, fez, o cliente tá feliz, né, mas tipo assim, algo que quem imaginaria, né? Exato. Poderia causar, né, uma complicação ali, né, pro proprietário, né, futuramente. Vamos dizer que o cara, quero fazer um prédiozinho 10 metros de altura. Não, tua limitação é 6 metros por causa que tá no raio de aproximação dos aviões aqui do aeroporto. Então. E aí? Né? Às vezes o cara pagou o projeto e coisa, não se atentou a isso. Até o próprio profissional mesmo precisa, né, verificar essas coisas, né, para poder... Mas às vezes passa batido, né? Porque tu vê um terreno, por exemplo,
num bairro que já tem outras estruturas de casas até mais altas, né? Por exemplo, você vai lá, faz o projeto e acha que tá tudo certo, tu tem né? que cuidar, às vezes manda pra prefeitura, depois vem lá, precisa ter mas a primeira coisa que tem que fazer é que nem tem em frente de rodovia. Antes de construir, procure o órgão responsável. Sempre. Aí eu já peguei vários. O cara, porque não sei o quê, porque dava. Cara, o que tem aquelas placas lá? Você sabe, em rodovia tu tem que ter 2 anuências. Uma de acesso, que é pra tu poder abrir, né? Ou pra rodovia, ou pra rua lateral, alguma coisa. E a outra de construção. São 2 coisas distintas. Aí eles fazem de construção, libera, daí acho que tá de acesso. Falei, não, negativo, não pode. Acesso é outra coisa. Né? Nesse caso aí do aeroporto, vamos dizer que o terreno tem uma servidão. Servidão seria, por exemplo, tem uma rede de esgoto passando de pluvial lá, né? Uma galeria. Tu não pode edificar em cima, né? E aí? Exato. Às vezes tem que desconfiar, às vezes o terreno é muito barato, né? Vai saber. A pessoa já tentou construir, não deu. Localização é boa e tal, mas o terreno é barato. Cara, vai procurar primeiro ver a documentação. Eu sempre, quando eu vou comprar, me passa registro de imóveis, o que tem, porque é a garantia que tu não vai ter dor de cabeça. E sempre contrate um profissional, né? Eu já escutei, mas eu vou procurar um pedreiro, não sei o que. Eu digo, cara, nada contra. Mas assim, tu vai fazer como? Sabe? Mas só faz os projetos, não sei o que. Eu falei, não, negativo. Até porque muita coisa que se exige, né, Juliano, é por uma questão também de respeito até da natureza, que nós estávamos conversando antes do podcast, né? Sim. De terrenos que estão próximos aí ao nosso Rio Beltrão, qualquer cidade que está passando. É legislação, né? Segue certinho, porque mais tarde vai precisar alargar, vai precisar fazer alguma coisa para não alagar. E não tem como, porque a pessoa construiu em cima, não tem como mexer, ou derruba, não tem como indenizar, aí vira um problema. A gente volta no outro muito grande, série de outros transtornos. Ter um profissional habilitado é aquele negócio. Vamos dizer assim, não vou dizer que é a garantia que tudo vai dar certo, né? Porque às vezes o cara não tem tanta experiência ou não é da área, né? Mas normalmente a gente procura no mercado mesmo, no próprio CREA, às vezes né, identifica alguns profissionais que são fenomenais nessa parte aí para, né? Por exemplo, a parte de drenagem urbana, a parte de edificação, enfim, para todas as especialidades, né? Para todas as áreas que tem dentro da engenharia. Isso. Então, e só na tua parte, né? Vamos supor, como engenheiro, eletricista, né? Vamos imaginar aí que uma fiscalização é super bem-vinda, porque, meu Deus, se chega a acontecer alguma coisa numa rede elétrica, né? Nós tivemos um episódio do Diogo, né? Que foi um dos entrevistados, a gente discutiu sobre a questão agora da moda, que é os carros elétricos, né? Sim. Então, toda a estrutura que tem que ser feita, sabe? Que ele trabalha com essa área. Eu não sabia, né? A Jussara também, nós ficamos assustados aqui. O cara deu uma aula aqui pra nós aqui e assim, é importante a gente passar isso pro público, sabe? Como é que assim, eles acham, não, é só puxar uma rede, a gente faz aqui. Não, tem que fazer. Só puxar uma tomada e pronto. Colocar o carro carregar. Todos os dispositivos, né? Que nem carro elétrico, acho que aconteceu foi essa semana, o cara, claro, não foi carregando, mas vamos dizer, ele bateu, quando pega fogo, não apaga. Cara, ele não apaga, entendeu? Não apaga. Enquanto não consumir toda a bateria, vamos dizer assim, tudo que tinha, ele não apaga. Tá isso, geralmente o material, né, das baterias, né, ainda Rafael? Não conseguiram ainda. Tá uma demanda danada aí, vamos pensar, né, na questão das aprovações da parte elétrica para edifícios antigos, né, Juliano? Exato, a gente tem percebido, né, Jussara, até esse assunto tem desdobrado mesmo, né, em questões até internas, né, no próprio conselho, né, a Câmara de Engenharia Elétrica, né, até teve que se mexer um pouco, né, para abordar esse assunto também, né. Os veículos elétricos, eles estão se tornando cada vez mais uma realidade mais presente, né. Mais acessíveis também, né? A gente sai, que mais vende exato, a gente sai aqui na rua, facilmente a gente vê aí 2, 3, 2, 3. E não só carros, né, mas hoje em dia também as motos também, até aqueles ciclomotores, né, que hoje em dia a gente vê muito, né, o pessoal utilizando aí, né, então tudo isso gera uma demanda por energia elétrica, né, o pessoal muitas vezes vai querer utilizar ali a própria instalação elétrica que tem em casa, da própria residência, quem mora em condomínio, por exemplo, né, que até foi o que acabou motivando, né,
digamos assim, estudo, né, da Câmara de Engenharia Elétrica para estabelecer algum tipo de parâmetro de fiscalização também, né? Então, aí tem mais uma atualização que provavelmente venha, né? Pô, com certeza, e necessária, né? A gente vê o dinamismo que precisa, né? Precisa acompanhar junto, né? É um assunto que, vamos dizer, 2 anos a gente não pensava nisso. Não se pensava nisso. E hoje já desperta porque já ocorreram casos, né? Por exemplo, de princípios de incêndio, instalações elétricas, né? De condomínios. As pessoas chegavam e conectavam lá o seu veículo para carregar, só que ele exige, né? Para carregar, para fazer uma carga completa, ele exige ali uma potência, né, muitas vezes ali elétrica, né? E uma intensidade de corrente alta também. Isso, exato, Rafael. Uma corrente ali, né, mais alta, né, que acaba muitas vezes causando um superaquecimento daquela instalação e pode, sim, acabar ocorrendo acidentes, né? Por isso princípios de incêndio, até quedas de energia, né? E que, com certeza, quem mora ali não vai gostar, né? Aí o pessoal vai culpar quem? Vai culpar o proprietário do veículo elétrico. Não, com certeza, né? Então, isso é que a gente está falando de um item, né, de fiscalização, que é da parte elétrica, né? Isso. Nós tivemos ontem, né? Uma queda de um moço pintor em Pato Branco e que ficou pendurado. Sim. Por quê? Porque ele estava usando, né, o equipamento de segurança. Exato. Senão, poderia mais uma vida aí, né, perdida. E graças a Deus ele se salvou. Exato. Porque estava usando ali os equipamentos, né, de segurança. Eu fiquei sabendo que em Santa Catarina deu um acidente lá em Porto Belo, lá, né, não vou dizer empresa também, não vou dizer onde, que o rapaz faleceu. Né, por causa da questão de usar o elevador de carga, enfim, uma história mais ou menos assim. E um dos itens que o pessoal, principalmente que trabalha com instalação de fachadas, placas, ou se não está fazendo um trabalho de pintura em edifícios, que muitas vezes precisa se tirar uma autorização, desligar a rede elétrica, porque está muito próximo da rede. Sim. Né? Então você está ali tá com tudo certo, tá afivelado, tá com Mas o campo magnético, né? E puxa, né? Sim. Na verdade, acaba puxando o profissional ali para a rede e acontecendo um acidente, né? E aproveitando também, Sara, essa questão que você comentou do acidente, inclusive esse que ocorreu recentemente, né, aqui em Pato, né, e que bom, né, que a pessoa ali, o trabalhador que estava envolvido, ele sofreu apenas ferimentos leves, né, não foram graves, justamente porque ele estava, né, com equipamentos de segurança, ele estava ali bem ancorado, né, que acabou também auxiliando, né, para que ele não sofresse algo pior. O CREA também tem, um dos tipos de fiscalização do CREA é voltado para a questão de acidentes, né, de trabalho, né? Eu participei já. Em obras e serviços, né, que a gente chama de das fiscalizações de sinistro, né? Sempre que envolve, né, um acidente, um ocorrido, principalmente com vítimas, né? A gente chama de sinistro e a fiscalização também desses ocorridos, né? Com o intuito de identificar se havia ou não a participação de um profissional, né, naquela atividade, né, habilitado, e também se houve, por parte do profissional ou não, o cuidado necessário, ou se houve negligência dele e que talvez possa ter acabado motivando, né, ou influenciando, né, facilitando com que aquele acidente, né, tivesse ocorrido, né. Infelizmente o CREA Paraná, ele tem um número até considerável de fiscalizações de sinistros anualmente, né? E nas diversas áreas, né? Quedas de altura, como essa que aconteceu, acidentes com redes elétricas, né? O pessoal que estava trabalhando ali, muitas vezes, até na própria pintura, né? De fachadas, né? Instalações também, igual você falou ali, de estruturas metálicas em fachadas, Química, isso. Tem muito acidente com produto químico, né? Tem muito, né? O pessoal é muito resistente a usar os equipamentos de proteção individual. Exato. E os equipamentos de proteção coletiva, né? Exato. Porque não sei o quê, porque eu faço há tanto tempo assim. Eu ia comentar agora, geralmente são os mais velhos que são mais teimosos, né? Não, eu já faço isso há 30 anos. Faço assim já a minha vida inteira, né? Por que eu vou mudar agora? Depois aparece um câncer, alguma coisa, e não sabe o que porque surgiu do Divino Espírito Santo. Não é, entendeu? Certas doenças, né, que nem na parte de engenharia de segurança do trabalho, elas demoram, às vezes anos, né, às vezes tu inalando um pó, ou às vezes tu exposto à radiação solar, que é esse aqui, que nem na nossa região aqui, que a gente tem muito esse problema, né, de câncer de pele aqui,
né? Que não, a gente é obrigado, assim, eu digo obrigado, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Usar manga comprida, usar protetor solar, usar chapéu, usar óculos escuros, né? Parte de audição também, a gente usar os equipamentos, que às vezes um barulhão lá, o cara embola, E né? principalmente aí, você sabe bem, né? Lida com rodovia. Sim. Eu morro de dó, juro por Deus, que se pudesse colocar um monte de refletor e fazer esse povo trabalhar à noite, porque o sol tem que aproveitar quando tem sol, né? Senão a rodovia não sai, mas também judia sol, poeira, queridos, né? Frio, calor. Então, assim, a gente vê a importância, né, de ter o profissional que faça essa orientação, faz os DDS, né? Os diários lá, né, de segurança normalmente de manhã cedo, né, o pessoal faz. Fazer essas orientações, mostrar pro pessoal, porque eu vejo assim que tem uma efetividade grande quando tu mostra, quando dá o acidente, né? Que o povo gosta daquelas mega que passa vídeo e foda que traz o cara estropiado, né? Aí parece que choca. Né? Aí o cara, opa. Mas é só até passar o choque. O problema é isso, sabe? Que em vez de virar uma rotina, é só, vamos dizer assim, é momentâneo. Exato. Sabe? É um fogo de palha, que nem eu falo. Mas tem mudado bastante a cultura, né? O pessoal tem entendido, até como tu diz aí, os mais velhos aí, estão tendo essa ainda consciência. Bem, né, Juliano? Sim. Estão tendo essa consciência de mostrar, porque, pô, né? O cara tem família, tem filho, né? Às vezes perdia o dedo, né? Que os caras não usavam, não gostava de usar a serra. O cara pergunta normalmente, tu lida com madeira, tá? Mostra as mãos aí, o cara só com os pontos dos dedos. Mais ou menos assim. Aí também já evoluiu, que nem tem serras que nem passa, vamos dizer, encosta, ela para. Trava na hora. Então, assim, a tecnologia também veio pra quem confia, isso, né? Eu já não confio. Eu também não. Trabalho com ele. Tem um auxiliarzinho lá que tu vai, com a madeirinha, tu vai. Sim. Tem N situações. Então mudou bastante isso, né? E assim, até te pergunto, né, nessa parte, assim, vocês têm percebido isso? Tem dado uma evolução, vamos dizer assim, considerável? Nas fiscalizações que vocês vêm fazendo, assim, que o pessoal tem procurado respeitando mais, cuidar, né? O pessoal isso, cuidando mais? Né? Que vocês fiscalizam todo tipo de obra, de indústria, coisa. Me conta um pouco isso aí pra gente, até para esclarecer pro povo aí, né, para reiterar a importância que é, né, de se respeitar as normas, de utilizar, né, os equipamentos aí. Isso, principalmente a parte de segurança, né, do trabalho, né. Eu até brinco, assim, quando eu entrei na fiscalização e comecei a frequentar mais, assim, né, locais que oferecem mais riscos, né, então obras, indústrias, né, a impressão que eu tinha é que realmente, assim, o pessoal é bastante negligente, né, com relação a usar equipamentos, né. Geralmente o pessoal utiliza, assim, quando o superior, né, o encarregado tá próximo. E tá todo mundo certinho. Se cuidando lá, tá todo mundo certinho. Virou as costas, virou a gandaia, nem diz outro. Ou quando aconteceu, muitas vezes, né, até às vezes a pessoa passou por algum incidente que acabou forçando ela a mudar, né, a rever, né, a forma como ela se comporta ali e pensa nessa questão de segurança do trabalho, né? Eu confesso que a minha percepção pessoal mesmo, assim, Rafael, é que ainda tem muito a avançar nesse campo, né? Claro que a gente vê, né, hoje em dia, até com uma frequência maior do que antigamente, por exemplo, pessoas trabalhando principalmente em atividades em altura, né? E o pessoal, assim, seguindo certinho ali com cinto, capacete. Eu tenho observado. Isso, talabarte, ali, os equipamentos, né, de ancoragem, né, de vida, né? Então, até porque nessa área, né, que você está citando aí, está se exigindo, né, as ANRs. A empresa, para executar esse tipo de serviço, porque ela precisa... punindo, né, estão apertando as empresas. Exato, isso é muito bom. E isso é um trabalho que acaba sendo até um trabalho conjunto, né? O CREA, ele tem também uma fiscalização voltada para a questão de segurança do trabalho, para verificação se existem ali os documentos, né, principalmente ali que orientam os trabalhadores, então o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, LPCAT, né, PCMSO e, enfim, né, outros
documentos ali de orientação que devem ser elaborados por profissionais habilitados, né? Quem tem que fazer essa análise, né? E quem tem que elaborar o documento que vai orientar o trabalhador tem que ser um profissional habilitado também. Profissional de engenharia de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, para aquelas atividades às quais ele tem atribuições, e profissionais também de outras áreas, de outros campos, né? E através desse trabalho, já desde 2024, que o CREA veio fazendo, né? Passando, por exemplo, em edificações com mais de 7 metros de altura ou com mais de 10 trabalhadores, né? Trabalhando simultaneamente, o CREA tem exigido, né, das empresas que estão ali participando, foram contratadas para realizar a obra, que ela apresente para o CREA esse documento, esse PGR. Quando a empresa não apresenta, o CREA deixa um comunicado de fiscalização, dando um prazo, né, para ela de 30 dias, para que ela faça a apresentação desse documento a fim de regularizar. Certo. Caso ela não apresente, o CREA pode, né, encaminhar uma denúncia para o Ministério do Trabalho. Então é uma atividade que é conjunta, né, um trabalho que é conjunto, né? Então o CREA encaminha para outros órgãos, né? Nesse caso o Ministério do Trabalho, mas de outras atividades existe também o encaminhamento para outros órgãos e instituições, como o Corpo de Bombeiros, dependendo da atividade, né? Sim. Para que esses outros órgãos também possam aí fazer a parte deles, né? Fazer a verificação, de repente até estar fazendo uma nova fiscalização a fim de exigir, porque aí compete por exemplo, ao Ministério do Trabalho exigir que a empresa que foi contratada, está realizando a atividade, ela tenha esse cuidado, né? Ela tenha o PGR, ela tenha tudo o que precisa ali para garantir a segurança dos trabalhadores. É uma corrente, né? Você começa a exigir corrente. Aqui, vai indo até que... Vai indo, isso. Que todo mundo esteja alinhado, né? A gente imagina, né? A gente espera, né? Que esse trabalho ao longo do tempo ele vai causar aí um fruto positivo, né? Vai conscientizar, né? Aos poucos a sociedade para que as pessoas já fixem esse entendimento, né? E não precise, digamos assim, passar por uma fiscalização ou até por uma autuação ou até mesmo por um acidente, algum ocorrido, né? Até porque é para o bem de todo mundo, né? Exatamente. Uma estrutura bem feita, com um engenheiro responsável, parte elétrica. Que o povo não gosta de ser fiscalizado, entendeu? Então, assim, eu digo, se tu tá com as coisas tudo em dia, não tem nenhum problema, cara, qual é o problema de ser fiscalizado? Exato. Ainda tem essa integração aí, que é uma coisa que a gente vê, assim, que nota que tá melhorando, porque... apesar de ser 2 órgãos, uma autarquia federal, que nem o Ministério do Trabalho e o CREA, muitas vezes não sabia, sabe? Não tinha aquela integração, tem os dados, tem as informações, né? Às vezes o cara, mas por que fui de novo fiscalizado? Eu digo, não, cara, um órgão é uma coisa, outro órgão é outra coisa, né? É isso que o pessoal às vezes confunde um pouco, não entende. Mas é que nem eu volto a reiterar, se não tem nada, se tá tudo certo, se não tem nada a declarar, que nem eu digo, por quê? Qual é o problema, né? Exato. E assim eu reitero também com os profissionais, com todos, né, que procurem o CREA, sabe? Procurem, antes de que nem, muito me chega assim, porque eu tenho que fazer uma certidão de serviço técnico para amanhã, porque eu tenho licitação. Eu falei, mas quanto tempo faz que tu tá com esse negócio aí, né? Quanto tempo? Mas eles pediram para alterar. Eu digo, cara, faz o seguinte... se porventura tu tem alguma dificuldade, tá tendo problema, procure o órgão primeiro. Antes de fazer tudo, vai lá, leva o atestado, verifique o que falta de informação. Às vezes o cara não tem, tá faltando um monte de coisa, sabe? Verifica as RTs, né? Verifica a questão de se tá preenchido, se tá correto. Porque tu evita dor de cabeça. Tem também o canal de comunicação online. Eu, particularmente, acho que funciona bem. Só que, às vezes, certos assuntos é bom tu ir, né, pessoalmente. Né? E aqui, que nem tem a regional aqui, que tem as pessoas, né, para ir, justamente treinadas para isso, sabe? Então, a gente sempre oriento também o pessoal, às vezes está com dificuldade, alguma coisa, procure o CREA. Exato. Sabe? Que nem a gente tem um representante em cada regional, cada inspetoria aqui, né? Então, que nem eu citei, antes de construir em frente à rodovia, procure o órgão responsável. Então, assim, antes de fazer alguma coisa, tá com dúvida, procure o órgão responsável, que é o conselho. Que eles vão sanar todas as dúvidas,
Vão dar algumas sugestões. De repente a pessoa... Sim. Vamos usar a área do Juliano, né? Eu preciso do engenheiro eletricista. O CREA sabe quem está habilitado, pode até dar uma lista, sei lá, fornecer, não pode? Não, isso não tem, sabe? Não tem ainda? Não, mas aí eu já complemento, mas na associação tem. Ah, então, entendeu? Exato. Já vai na dizer, associação tem. Tem a área. Né? Que vai poder indicar um conselho, também. vamos dizer assim, não pode, mas aí ele fala, não, procure a entidade de classe porque tem um hall de pessoas lá que pode te atender. Exato. Sabe? Ou tem aqui a nossa área, tem a Sudenge lá em Francisco Beltrão, tem a EP em Palmas. Então, assim, tem essa integração, né? Conselho e a pessoa não vai entidades. sair sem resposta, né? Não sai. Isso, exatamente. Isso sempre, isso fica bem claro. Uhum. Toda vez tem uma resposta, sabe? E é o que eu sempre digo para os profissionais, antecipe. Uhum. Tem dúvida? Às vezes acontece de ser notificado, né? Às vezes está fazendo alguma coisa que não está correta. Claro, vai analisar, tem que ver, tem que verificar, né? Antes de fazer qualquer atividade, eu sempre oriento o pessoal, consulte o CREA. Não, tem dúvida? Na dúvida, vai lá e consulta. Porque depois, às vezes, acontece algumas coisas que envolvem até Ministério Público, envolve comissão de ética, que daí não tem choro. Exato. Sabe? Qual que é a dificuldade maior? Da questão da fiscalização, Sara? Isso. Qual que é a dificuldade que, ao longo desse tempo que você está perante o CREA, que você vê que é a dificuldade ou a dúvida maior para as pessoas? Para as pessoas? Bom, eu acho que talvez a dificuldade maior ainda seja da questão de instrução mesmo, orientação, né? Uhum. Do público, assim, em geral, né? Uhum. Inclusive, muitas vezes até dos próprios profissionais, porque desconhecem, né, Rafael, a atuação, né, do conselho, né? Uhum. Então, o que a gente muitas vezes acaba enfrentando ali na fiscalização, talvez seja uma certa resistência, igual o Rafael comentou, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado. A gente mesmo, né, não gosta de ser fiscalizado, né? Com certeza. Quando a gente tá, por exemplo, aí numa rodovia aí andando aí, que a gente vê lá, muitas vezes, o radar móvel, né? A gente já também pensa, né? Poxa, mas né, o pessoal tá ali também, às vezes até passa, né? Pela nossa cabeça também, né? Eles devem estar precisando arrecadar, né? Que muitas vezes é o que o pessoal que é fiscalizado pelo CREA também acaba trazendo, né? Essa visão, né? Então, eu vejo que uma das principais dificuldades seria isso, seria a falta de informação, a falta de instrução que a sociedade em geral ainda tem em relação à atuação do conselho mesmo, né? Eventualmente acontecem, né, casos em que a gente acaba não sendo muito bem recebido na fiscalização, né? Mas isso é justamente por esse sentimento, né, que as pessoas têm, né, com relação à fiscalização, né? Nunca é bom tá recebendo fiscalização, né? Mas como a gente comentou no início, né, a fiscalização do CREA tem esse caráter mais orientativo, né, atualmente, então a gente sempre tenta contornar ali a situação, né, e tranquilizar a pessoa, né, falar, olha, a gente tem que fiscalizar porque é competência do conselho, sim, né, é uma função do conselho, principalmente para poder valorizar as profissões, para poder buscar que algum profissional participe dessa atividade e, consequentemente, esse profissional vai trazer ali benefícios, né? Até no sentido do que você comentou, Jussara também, né? A participação dos profissionais, na minha opinião também, e claro, isso é algo que também está inerente ao conselho, é fazer com que a sociedade, de alguma forma, ela também avance, né? As obras, os serviços, eles sejam executados com uma qualidade melhor, né? E com questões de segurança, com questões de tecnologia. E que tem um profissional habilitado, que é a função do conselho, Exato. Da fiscalização, que tem um profissional habilitado para cada área de atuação. Para cada área de atuação. Que é isso que eu sempre, né, puxando o teu gancho, Juliano, é que nem eu falo, o conselho ele tá para ver se tem profissional atuando, entendeu? No caso que nem construção civil, porque Código de Postura de Edificações do município. Mas tem que ver tal coisa lá. Digo, não. Vocês têm que sempre pôr em mente. O CREA, que nem na parte sinistra, ele pode auxiliar. Mas o objetivo principal dele é para ver se tem profissional atuando em algum serviço de engenharia. Exato. Né? E eu sempre falo, pior se não tivesse, né? Sim. Como é que ia ser?
Sim. Né? Nem todo mundo ia virar assim, o Zé da esquina ali vai lá, faz, é o que acontece. É o que acontece. Depois que dá o sinistro, depois que, mas, pois é, né? Mas que bom, Juliano, que venham mais profissionais para poder orientar, né, os profissionais que estão aqui na área, orientar também o proprietário da obra, né, o órgão que vai que é fazer. O leigo, né, que a gente denomina, né, que é o leigo. Isso que é a importância de se ter aí o CREA e todas essas raízes do CREA, né, porque tem várias vertentes, uma ponta, né, a associação faz essa ponta também, né, que é um dos braços, né, que a gente fala. Né? E é muito bom com certeza. Conhecer mais um atuante aí do time do time do CREA de Pato Branco, né? Então. E que bom saber conhecer um pouquinho da história do Juliano, né? Passou rápido, né, Jussara? Veio um papo. E assim. É um papo que rende, né? Muito bom. Vamos deixar em aberto, né? Se tiver mais alguns colegas ali, fique à vontade. A gente que é o objetivo principal desse podcast aqui, a gente promover, né, o conselho também, a associação, né, que é um braço, e principalmente dar essas orientações para os profissionais. Desde já agradeço já pelo aceite do convite, Juliano, e fica à vontade aí, a hora que, de repente, vamos ver se fizemos mais uma outra rodada. Exato. Né? Com certeza o convite vai ser feito. De repente aí sai mais alguma coisa aí para o pessoal dos carros elétricos, a gente já super preocupado com essa rede aí, né? Assunto que mais vamos tratar, porque eu acho que vai render muito também. Sim. Então é isso aí. Isso aí, pessoal. Agradeço, então, novamente aí pela oportunidade. De fato, a gente poder ficar aqui várias horas aí conversando, né? Porque o assunto é um assunto interessante, é um assunto bom, né? Mas acredito que a gente atingiu aí o objetivo, né? A informação, principalmente. A informação, principalmente. Com certeza, e que cada vez mais os profissionais, aos profissionais que chegar, né, essas informações, né? Que os profissionais eles possam também estar participando, como o Rafael comentou, né? É sempre importante que os profissionais participem, né? Exatamente. Participem do conselho. Quem forma o conselho são os profissionais, né? Quem decide para onde o conselho vai são os profissionais. Então, quanto mais profissionais atuando no conselho, atuando na sociedade, eu acredito que a gente só tem a ganhar aí, né? E valorizar aí a engenharia, né? Que é algo muito importante pra gente. Com certeza. Agora, agradecer aí ao Moreto, mais uma vez aqui do meu lado, e dizer para você que é profissional na área da construção civil, arquitetura, as engenharias também, as agronomia, né? Agronomia, como é que é? Engenharias, agronomia e geociência. Exatamente, né? Que seja um associado da área, participe. Né? E participe aqui, ó, com o nosso Área Pod, dá o seu joinha lá, compartilha. Compartilha. Exatamente. Que aqui, quem gosta de construção civil é muito bem informado. Um pouco virou influencer já, né? Então, quase lá, né, Maria? Ainda tem que moldar mais um pouco. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo Área Pod.